Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Ministério Unidos pelo Pai. Então hoje nós vamos fazer o estudo 4 da série A Grande Caminhada da Salvação, que está em Gênesis 3, 1 ao 24, que ensina sobre como foi a entrada do pecado no mundo. A palavra de Deus diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que todas as feras, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a sua dor, e a tua conceição. Com dor dará luz a filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comestes da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerá dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que se tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porque era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra da qual fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins aos orientes do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, nos estudos anteriores, nós vimos que Deus criou o ser humano perfeito, com propósito, e para viver em comunhão com ele. Também vimos que Deus deu um mandamento a Adão para não limitar a sua vida, mas para protegê-lo. Agora chegamos a um dos momentos mais importantes da história bíblica: a entrada do pecado no mundo, como que ela entrou. Para entendermos a necessidade da salvação, precisamos compreender que a humanidade se afastou de Deus. Adão e Eva viviam no jardim do Éden, desfrutando da presença de Deus. Tudo era perfeito. Satanás, usando a serpente, aproximou-se de Eva e tentou fazê-la duvidar da palavra de Deus. A tentação não começou
com uma ordem para pecar, mas com uma dúvida. É assim que Deus disse. Ao desobedecerem ao mandamento do Senhor, Adão e Eva escolheram confiar na sua própria vontade, e em vez de confiar na palavra de Deus. O pecado entrou no mundo através da desobediência. Adão e Eva não apenas comeram um fruto proibido, eles rejeitaram a autoridade de Deus sobre as suas vidas. A consequência foi imediata. Eles sentiram vergonha, medo e tentaram se esconder da presença de Deus. O pecado trouxe uma separação entre Deus e o ser humano. A comunhão perfeita que existia no Jardim do Éden foi quebrada. Mas mesmo diante da queda, vemos algo muito importante. Deus não abandonou o homem. O Senhor foi ao encontro de Adão e Eva, mostrando que ainda havia um plano de restauração. O Novo Testamento revela que Jesus veio para destruir as obras de Satanás. Em 1 João 3,8 está escrito: quem comete o pecado é o diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então Jesus ele veio para restaurar aquilo que foi perdido por causa do pecado. A história de Adão e Eva continua falando conosco hoje. Assim como eles foram tentados a duvidar da palavra de Deus, nós também enfrentamos tentações para seguir nossos próprios caminhos. O pecado promete liberdade, mas traz escravidão e afastamento de Deus. Porém, a graça de Deus nos mostra que a última palavra não é o pecado, mas a redenção oferecida por Jesus. Deus não procura pessoas perfeitas. Ele procura corações que reconhecem a necessidade dele, corações que se arrependam verdadeiramente. O pecado entrou no mundo através da desobediência, trazendo consequência para toda a humanidade, certo? Mas Deus, em seu amor, já tinha preparado um plano de salvação. Então, no próximo estudo, nós veremos como o pecado de Adão trouxe consequência para todos os seres humanos e por que todos precisam da graça de Deus. Que Deus os abençoe, esteja sempre com você, cuide e proteja da tua família, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo se derrame sobre a sua vida e até o próximo estudo. Deus abençoe.